O Congresso Nacional aperta o passo para discutir uma mudança na Constituição que permita o início do cumprimento de pena após condenação em segunda instância. O assunto vem chamando a atenção de juristas, políticos e da sociedade desde a semana passada, quando, pela terceira vez, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão sobre o assunto. Agora, foi para dizer, num placar muito apertado, que é direito constitucional a presunção de inocência. Isso significa que, até o julgamento da última instância, a inocência pode ser provada. Muitos políticos condenados por corrupção ganharam as ruas. Entre eles, o ex-presidente Lula, seu ex-ministro José Dirceu e o ex-governador aqui de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Alguns defendem que os réus agora poderão usar de vários instrumentos jurídicos que a própria lei permite para prolatar o início da pena e, em alguns casos, até mesmo deixar com que o crime prescreva. A ineficácia do poder judiciário, abarrotado de processos e com estrutura precária, somado às brechas da legislação brasileira, se tornam um prato cheio para isso. Por outro lado, estão os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Será que alguém pode ser considerado culpado sem antes esgotar todas as possibilidades para ele provar sua inocência? As repercussões da prisão em segunda instância é o tema do Política Cruzada de hoje. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba neste domingo. Nosso muito obrigado pela companhia de sempre aqui no Política Cruzada. Pois é, hoje a gente vai falar sobre a condenação em segunda instância, a soltura do ex-presidente Lula, do ex-governador Eduardo Azeredo e de tantos outros políticos nas últimas semanas. Aqui comigo, no nosso estúdio, eu recebo o doutor Lourenço Mirini, que é juiz da Vara de Execuções Penais aqui de Uberlândia. Doutor Lourenço, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Danilo, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Também o meu colega, jornalista Alexandre Leal, apresentador do Jornal Paranaíba, aqui conosco mais uma vez. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Danilo, bom dia, doutor Lourenço. Bom dia a você que está ligado no Política Cruzada, é uma honra, um prazer estar aqui sempre. Muito obrigado. Bom, gente, para começar essa conversa, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Lula deixou a prisão no dia 8 de novembro em Curitiba, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou o entendimento sobre o cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Lula deixou a sede da Polícia Federal, onde estava preso, em uma sala desde abril do ano passado. Vamos relembrar agora como foi a saída do ex-presidente na reportagem de Mark Souza. Lula recebeu os advogados já no início da manhã. Em uma reunião de cerca de 1 hora, ele acertou os detalhes da saída da prisão. No fim da manhã, a defesa do ex-presidente fez o pedido de liberdade à Justiça. A resposta veio horas depois. A decisão do Supremo Tribunal Federal demorou menos de 24 horas para ser cumprida. Atendendo a um pedido da defesa de Lula, o juiz federal de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, mandou soltar o ex-presidente. Lula deixou a prisão no final da tarde. Cercado de advogados e petistas, o ex-presidente ensaiou falar com a imprensa, mas desistiu. Ele caminhou por uma quadra até o acampamento de militantes. No discurso de meia hora, ele atacou o judiciário. Se pegar o Moro, se pegar alguns delegados que fizerem inquérito, enfiar um dedo no outro e bater no liquidificador, o que sobrar não é 10% da honestidade que eu represento nesse país. Lula deixou o local de carro acompanhado de colegas de partido. Então, bom, esse foi o caso mais emblemático da condenação em segunda instância, sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo comentou aí a saída do ex-presidente Lula, mas o que eu quero saber, doutor Lourenço, muito tem se falado sobre a possibilidade de ele ser candidato ou não nas próximas eleições, em eleições futuras e tudo mais. A gente sabe que ele não foi candidato, na verdade, nas eleições do ano passado, porque ele está na lei da ficha suja, que inclusive ele mesmo sancionou, ficha limpa. Ele é ficha suja na lei da ficha limpa, né, que ele mesmo sancionou enquanto presidente da República. A lei estabelece que
presos, ou melhor, pessoas condenadas por órgão colegiado, quer dizer, em segunda instância, não podem ser candidatos a cargos eletivos. Isso. Então isso não muda, né? A princípio, não. Não? Por que o senhor fala a princípio? Porque nós precisamos separar o julgamento em segunda instância em dois momentos. O primeiro, que foi revisto agora pelo Supremo, que era a possibilidade de início da execução da pena. E a gente trata sempre da prisão, mas você poderia iniciar a execução da pena de quem está no regime semiaberto, de quem foi condenado a uma prestação de pena pecuniária, mas vamos nos ater à questão da prisão. Então, você poderia iniciar o julgamento, a execução da pena daquelas pessoas condenadas em segunda instância. No caso do ex-presidente, no caso do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, no caso do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e de inúmeros outros deputados estaduais, federais, que foram condenados por essas operações de combate à corrupção empreendidas pelo Brasil. Essa era a primeira possibilidade. E a segunda, que não se alterou, é a questão da ficha limpa. A pessoa condenada em segunda instância, ela fica inelegível por conta da lei da ficha limpa. Isso. Eu disse por enquanto, porque o Supremo tem outro entendimento relacionado à Operação Lava Jato e às condenações proferidas nessas operações de combate à corrupção, que se refere a uma questão processual, que é a ordem de manifestação das partes, que é aquela questão do delator falar primeiro e o delatado falar por último. Isso no prazo das alegações finais. No prazo das alegações finais, que é uma questão de setembro, agosto ou setembro. Foi recente, Então, se essa questão do ex-presidente Lula for apreciada pelo Supremo e o Supremo entender que houve prejuízo à defesa pelo fato do ex-presidente ter falado antes do seu delator, se isso ocorreu no processo dele, que nós não sabemos também, se o Supremo entender que houve esse prejuízo e repetir o entendimento que ele deu nas outras condenações, a condenação do ex-presidente Lula será anulada. E em sendo anulada, ele se torna automaticamente elegível novamente. Se não tiver uma outra condenação. Se até a data do registro da candidatura, ele não tiver uma nova condenação em segunda instância, porque vale lembrar que ele já foi condenado no sítio de Atibaia em primeira instância. Então ele tem a condenação do triplex, que essa já foi confirmada em segunda instância, e ele tem a do sítio de Atibaia, que já foi proferida em primeira instância e está em julgamento no Tribunal Regional Federal. Isso a gente está falando mais ou menos de julho. Porque primeira semana de julho, acredito. A legislação diz que são 90 dias, né? O registro acontece 90 dias antes das eleições. Então, a gente está falando de julho, mais ou menos. Primeira semana de julho. Julho do ano das eleições. 2020. 2020, certamente. Muita coisa, Alexandre. São muitas as possibilidades. São muitas possibilidades e a gente se pergunta até onde vão esses entendimentos? Ou como fica nós, o povo brasileiro, diante desses entendimentos que parecem obedecer à vontade e ao prazer de quem está, né, ditando as regras? Porque eu não falo apenas da questão Lula, né? Essa questão do rever a segunda instância, que ela foi revista em 2009, foi revista em 2016. É um exemplo disso que você está falando, né? E ela já foi revista três vezes. É a terceira vez que ela é revista. Isso não dá, doutor Lourenço, uma insegurança jurídica, ou para as pessoas não parece uma insegurança jurídica, ou seja, eles fazem o que eles acham que devem fazer a partir dos interesses, claro, levando-se em conta a Constituição, de uma certa forma, levando-se em conta todos os trâmites jurídicos. A interpretação. E as interpretações. Mas como é que fica a justiça diante disso, na opinião do senhor? Diante de tantas mudanças que geram uma dúvida. Estava certo, não estava? Era correto, era legal, não era? Moralmente talvez não, mas judicialmente sim. A primeira questão que nós precisamos entender, e nós até discutimos isso aqui em determinada oportunidade, é que o Supremo julga muitas questões que ele não deveria julgar. E aí você pega o paralelo de qualquer tribunal constitucional de qualquer país desenvolvido, ele julga apenas as grandes causas. Então, chega muita coisa para o Supremo julgar.
Essa é a primeira questão. A segunda é que a revisão do entendimento do Supremo ela é sempre possível. Seja quando é proposta uma demanda sobre aquela causa, ou em ação individual, ou numa ação coletiva, e ele vai exercer o controle difuso ou o controle concreto de constitucionalidade. Então ele pode dizer que vale para todo mundo ou vale só para aquele caso. O Supremo analisar a Constituição é função dele. É função do Supremo. O que nós podemos discutir é se o entendimento que o Supremo faz da Constituição perante determinada situação é o que a sociedade espera que o Supremo faça em relação àquele momento histórico que a sociedade vive. Me parece que esse entendimento da não possibilidade de prisão em segunda instância contrariou um sentimento popular, que vem desde a lei da ficha limpa, que passa pelas manifestações populares que culminaram na saída da ex-presidente Dilma e que tiveram protestos espalhados por todo o Brasil por várias causas. Então, me parece que nesse momento a interpretação que o Supremo deu da Constituição não condiz com a vontade popular. E tirar da prateleira uma coisa que já estava lá, ok, o entendimento de todos era que realmente deveria e de repente não, eu vou tirar. Então, espera-se, já se cogita, mas se eu não me engano, o Celso de Mello, que é o decano, ele parece que vai se aposentar daqui a algum tempo, aí já se fala, não, com a aposentadoria do Celso de Mello, a gente volta à discussão e aí volta à prisão na segunda instância, entende? Fica... É uma possibilidade. Né? Fica essa... Eu não estou dizendo que não, tem que ser assim e pronto, e é fixo, mas me parece que fica muito flexível demais, fica líquido demais, né? Na verdade, eu até entendo o que o Alexandre está dizendo, porque quando você passa a estudar o impacto das decisões judiciais, as empresas começam a projetar quanto que elas vão ter de gasto com demandas judiciais, etc. Então, é necessário que o Poder Judiciário tenha uma previsibilidade nas suas decisões e uma estabilidade nas suas decisões. É justamente estabilidade. Então, essa instabilidade que decorre da mudança de composição do Supremo, que ocorreu em 2016 com a chegada do Alexandre de Moraes, que reviu o entendimento em 2016, admitindo a prisão em segunda instância, e que pode ocorrer novamente com a saída do Celso de Mello e do Marco Aurélio, ou, como nós falávamos aqui antes do programa, se o presidente Bolsonaro enviar a proposta de emenda à Constituição, que ele disse durante a campanha de aumento da composição do Supremo, basta que alguém leve uma demanda, o Ministério Público, em recurso contra alguém que foi solto, com uma alteração de composição do Supremo, para que seja novamente admitida a prisão em segunda instância. E o que cria, na verdade, esse sentimento na sociedade é até mesmo uma confusão, né? Porque, claro, que a gente está falando de um político que foi preso, que é o ex-presidente Lula, que tem uma habilidade muito grande com as palavras, sem sombra de dúvida, um líder político ainda muito reconhecido pelas bases dele, mas então ele sobe no palanque, faz um discurso de que é evidente que ele foi solto, mas não é inocente, né? A princípio não é inocente, porque ele foi condenado por um órgão colegiado, ele continua sendo condenado. Ele saiu da cadeia? Saiu, mas ele não saiu porque comprovaram a inocência dele. Não, isso precisa ficar muito claro. Ele saiu... Ele faz uma narrativa ambígua confunde claro, as pessoas. Os incautos vão... será que era inocente? Então ele era inocente então mesmo? Era inocente mesmo. Eu ouvi disso de algumas pessoas da minha família, né? Então o Lula era inocente porque ele saiu da cadeia, né? Saiu com plumas e paetês lá na porta daquela manifestação que a gente até viu, as pessoas aguardando a saída dele lá. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro. É a instabilidade. Bem, né? Por essa experiência política e essa articulação do Lula, ele faz esse discurso, mas eu acho que qualquer pessoa, no lugar dele, faria isso. Sem faz sombra parte de dúvida. Do homos políticos, vamos dizer assim, se é que existe isso. Né? Tomara que eu não vire meme com a Homo sapiens e a mulher sapiens,
Mas isso faz parte do almoço político. O Ciro está jogando as suas armas contra o Lula, contra o presidente atual, o Jair Bolsonaro. Então isso faz parte do almoço político. Eu estava até lendo que o Dias Toffoli está protestando contra o discurso do Lula, dizendo que isso não é hora de... Ele não pode aproveitar isso para acirrar as discussões, mas, ora, o que se esperava era isso. Né? Isso era que a polarização, que eu não vejo problema nenhum. Acho que a gente, rapidamente divagando, faz parte da democracia a polarização. Eu acho que o brasileiro também tem que começar a se acostumar com o lado bom da democracia e com o lado que não é tão bom, que é a polarização. Mas o que fere é a radicalização. A radicalização. Mas a polarização, ela vai existir, e agora que ela vai realmente tomar um outro corpo, vai. Porque ninguém podia esperar outra coisa senão essas questões que estão sendo colocadas agora, né? E a corrida presidencial antecipada. E não se pode negar a questão da politização das decisões do Supremo, não apenas essa, mas aqui tratou da questão processual, dos ministros. Qualquer decisão do Supremo, ela tem um conteúdo político, porque o Supremo, ele deveria ter sido concebido para ser um tribunal político, jurídico, e não apenas jurídico. Porque as decisões do Supremo, elas deveriam ter uma magnitude de resolver todas as questões abaixo dele. Só que, infelizmente, pela natureza que ele tem hoje, chegam muitas causas em que o Supremo fica julgando recursos, e o ministro Barroso tem um vídeo que circula no WhatsApp, que vocês já devem ter recebido, que ele fala que uma pessoa tem 32 recursos, que ela entra com embargos declaratórios, 2 embargos declaratórios, no agravo regimental. Então, isso tudo no Supremo. Então, vamos pegar um exemplo bom de uma ação que o Supremo julgou, para não dizer que o Supremo só faz coisa errada. O Supremo julgou a ação dos expurgos inflacionários, dos planos Collor, Bresser, Real. Mas levou uma vida, né? Levou uma vida. Mas ele julgou fazendo a composição entre os interesses daqueles que perderam dinheiro na caderneta de poupança e do sistema financeiro. Então ele fez essa composição e impediu a quebra do sistema financeiro e todos os impactos decorrentes da quebra de instituições financeiras, que isso nós sabemos que acontece. O Supremo é feito para isso. Aborto de feto anencefálico. O Supremo é feito para essas grandes causas e não para ficar julgando habeas corpus individuais de questões pontuais. Então tem essas questões. E só dizendo do efeito político, o próprio presidente Bolsonaro, quando o ex-presidente Lula saiu e fez o discurso, ele se manifestou. Não se esqueça de que ele está condenado. E ele está condenado. Exatamente. Se a condenação dele vai ser anulada por questões processuais ou não, história. É um outro momento do julgamento. Mas até este dia, ele encontra-se condenado, com condenação confirmada pela segunda instância, e, portanto, inelegível. A gente tem falado muito dos políticos presos, né? Mas essa decisão vai refletir em muitos outros presos pelo país. O Conselho Nacional de Justiça estima que quase 5.000 criminosos já cumprem pena depois de condenados em segunda instância. Assim como Lula, eles devem ser beneficiados pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. Nas ruas, a decisão foi questionada. A sociedade anseia por outras decisões, né? E essa talvez não tenha sido a mais plausível e viável para o momento político que nós vivemos, político-social. A votação que derrubou as prisões em segunda instância parece ter aumentado a sensação de insegurança. A gente vive numa tensão muito grande, já naturalmente, e ainda com esses presos beneficiados dessa maneira, a tendência é piorar, né? E cada vez mais o cidadão de bem tem que ficar refém dentro de casa. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5.000 presos podem ser beneficiados com a medida, desde que recorram da decisão em segunda instância. Se a gente for pesquisar todos os países que têm ligação com a ONU, que participam da Convenção da ONU, o Brasil é o único que não vai ter prisão em segundo grau. A desembargadora dá o exemplo de um caso envolvendo um grupo de 40 integrantes ligados a uma facção criminosa. Eles foram reconhecidos como traficantes, a droga foi apreendida, receberam 30 anos de pena, ou 20 anos de pena. Não vai poder prender em segundo grau.
vai ter que, eventualmente, aguardar o trânsito julgado. Segundo a magistrada, será ainda mais difícil levar para a prisão condenados em casos de corrupção. Você não consegue prender, por vezes, o autor de um crime desse, principalmente de lavagem de dinheiro, repito, e corrupção, em flagrante. E é nesse viés que essa decisão vem exatamente, digamos, proporcionar maior dificuldade em cumprimento da pena. Bom, doutor Lourenço, a gente viu aí a sociedade é aquilo que a gente falava, o sentimento da sociedade é outro, mas mais que isso, como é que funciona isso? 5 mil presos podem ganhar a liberdade? Como é que vai funcionar isso na prática? Muito se falou, então estupradores, assassinos também podem ganhar a liberdade. Em quais são essas condições? Bom, como disse o ministro Fachin no julgamento, essa decisão não produz efeitos automáticos. Deve haver um requerimento formulado, e aí o requerimento é formulado ao juízo que está executando o processo. Então, vai lá, faz o requerimento, e aí, ou ao juiz do processo de conhecimento, vai depender da fase em que estiver o processo. Provavelmente ao juiz da execução. Faz o requerimento para que aquela execução seja suspensa, e aí ele possa responder aquele processo em liberdade. Ou então faz o requerimento ao juiz do processo de conhecimento dizendo, olha, ele está preso porque está iniciada a execução, mas o Supremo disse que só pode executar depois do trânsito em julgado. Então eu quero que você determine a soltura dele. Por que essa soltura não é automática? Porque pode haver a presença dos requisitos da prisão preventiva. Então, no caso que a desembargadora disse, de membros e integrantes de organização criminosa, o juiz pode ter negado o direito de recorrer em liberdade para garantia da ordem pública. Então, vamos imaginar o Marcola. Se o Marcola não tiver nenhuma condenação transitada em julgado ainda, o Marcola vai para a rua? Não vai, porque ele responde a outros processos em que ele tem a prisão preventiva decretada. E mesmo no processo em que está sendo executada a pena em segunda instância, pode haver a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal. Então o presidente Lula saiu porque no processo do sítio não havia sido decretada a prisão preventiva dele. Se houvesse sido decretada a prisão preventiva dele no processo do sítio, ele teria permanecido preso pela decretação da prisão preventiva. Então por isso é que o ministro Fachin disse que não se trata de soltura automática. Você tem que analisar se a pessoa tem outros processos e se naquele processo há necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Tá, mas do ponto de vista prático, vamos pegar aqui situações de Uberlândia, por exemplo. Eu tenho aqui um sujeito que foi condenado por, sei lá, tráfico de drogas pesado e tudo mais. Ele já tem a condenação confirmada no TJ e está lá cumprindo pena no Jaci de Assis. Qual a probabilidade dele ter uma prisão preventiva também decretada? Em quais são essas circunstâncias? Se ele tiver um processo só, é muito improvável que ele não vá sair. A maior probabilidade é que ele seja beneficiado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque para você justificar que além da condenação você deu uma prisão preventiva ou negou a ele o direito de recorrer em liberdade fundamentado em alguma coisa, é muito pouco provável que ele não seja beneficiado. É possível, mas pouco provável. Um rápido, para eu passar para o Alexandre, um rápido segundo exemplo. O sujeito que estuprou a enteada dentro de casa teve a condenação confirmada em segunda instância. Foi considerado pelo tribunal estuprador, está cumprindo pena. Só que ele toda a vida teve trabalho, foi um episódio lá da enteada dele em que ele estuprava ela 10 anos, assim, vamos falar. Sim. Sujeito desse, a probabilidade dele continuar preso com essa decisão do Supremo? Se ele só tem esse processo? Pequeno. Pequena. Alexandre. Então nós estamos falando, doutor Lourenço, de uma possível realmente aumento da impunidade? Ou como é que fica essa questão? Eu lembro que, vamos citar de novo Lula, desde a condenação da primeira instância até a condenação da segunda, o número de recursos foram tão grandes que todo mundo se perguntava, mas ainda há como se fazer recurso, né?
E foi o que foi questionado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque eles, ao mesmo tempo, eles reconheceram de que o número de recursos é muito grande, né, e que acaba gerando a impunidade, mas eles acabaram decidindo por esse entendimento de que não se deve ser preso na segunda instância. Realmente isso pode levar à impunidade? Eu lembro agora de outro caso, para não ficar só com o caso do Lula, um jornalista colega nosso de São Paulo, ele matou a namorada, esqueci o primeiro nome dele agora, ele matou a namorada e isso em 2000, teve momentos em que ele ia para a prisão, mas por tantos recursos, Pimenta alguma coisa. Pimenta Bueno? Não, eu esqueci, me perdoem, eu esqueci o primeiro nome. E ele matou a namorada, ele deu 2 tiros nas costas da namorada, e isso em 2000, e ele entrava e saía, os recursos, enfim. Chegou 2013, ele voltou efetivamente para a prisão, mas acabou, enfim, saindo, ou seja, ele não foi punido pelo crime que ele cometeu. Realmente essa possibilidade de maior impunidade existe de fato, na opinião do senhor? A partir do momento que o Supremo demora vários anos para julgar uma causa, isso pode acontecer. Porque, muito bem lembrado por você, Alexandre, no julgamento o Supremo disse que os ministros que votaram pela manutenção da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Eles disseram, nós temos que permitir a execução imediata dos julgados após a condenação em segunda instância, porque há uma infinidade de recursos. E os 6 que votaram contra disse que você tem que manter a pessoa livre, porque a Constituição, no artigo 5º, diz que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, eles disseram que para evitar um possível erro judiciário... A presunção de inocência está muito ligada à questão do trânsito em julgado. As duas coisas não podem estar separadas. Eles consideraram que a presunção de inocência ela é absoluta. Que ela não pode ser dimensionada, não pode ser minorada, não pode ser proporcionalizada em nenhuma hipótese. Ela é absoluta, então você só pode considerar alguém culpado e determinar a prisão dele após o trânsito em julgado. O que nós temos são prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal que variam de acordo com as penas. Então, para penas altas, é muito pouco provável que você tenha prescrição. E aí a sensação de impunidade. Mas para penas pequenas, e nós temos muitos crimes contra a administração pública que tem penas pequenas, sim, e por mais que você tenha marcos interruptivos, você vai fatalmente levar uma série de julgamentos ao Supremo, o Ministério Público vai levar esses julgamentos ao Supremo, a defesa vai fazer questão de levar esses julgamentos ao Supremo, e chegando no Supremo, esse volume absurdo de julgamentos, a possibilidade de prescrição e, em consequência, da sensação de impunidade, ela aumenta. Então, respondendo a sua pergunta de forma bastante objetiva, após dar todos os requisitos técnicos, o aumento da sensação de impunidade é real? É. A possibilidade disso acontecer é grande? Sim. Doutor, na legislação brasileira, existem muitos crimes que prescrevem mais cedo, com pouco tempo. Como é que é isso? Corre-se o risco de isso ser prescrito e acabar o sujeito não sendo punido, como a linha do que o Alexandre colocou? Só para você entender, os prazos começam em 3 e vão até 20 de prescrição. E eles são reduzidos a metade se o réu é menor de 21 anos à data do fato e se ele é maior de 70 anos na data do fato. Então vamos imaginar que o presidente Lula, não sei qual a idade dele, que ele fosse maior de 74. 70. Então ele não era maior de 70 na data do fato, mas vamos imaginar que ele fosse. E a condenação dele é de 10 anos e alguma coisa. Isso, 9 meses, né? O prazo prescricional reduz pela metade. O prazo prescricional reduzido pela metade. Se ele conseguir emplacar recursos no STJ e no Supremo, a possibilidade de isso prescrever e gerar impunidade é muito grande. E essa, rapidamente, essa impunidade, ela ficaria apenas no âmbito
ou de quem realmente pode pagar um bom advogado para entrar com recursos? Ou isso estaria disponível para todos os brasileiros? Disponível para todos os brasileiros, a partir do momento que nós temos a Defensoria Pública bastante aparelhada, com profissionais extremamente competentes e capacitados. Inclusive, nós tivemos uma causa da execução penal de Uberlândia, que foi levada ao Supremo, e a partir dessa causa, do STJ, perdão, e a partir de uma causa de Uberlândia, levada pela Defensoria Pública de matéria de execução penal, o STJ reviu o entendimento em relação a um ponto da execução. Então, a Defensoria... Mas a celeridade, ela ficaria mais... É a mesma? É a mesma. É porque, que bom, né? A gente democratiza. Isso menos mal, né? Isso está acessível a todos. Não sei se é uma coisa boa nesse momento. Essa possibilidade de prescrição está acessível a todos. Né? Mas ela é possível, sim, e acessível a todos pela estruturação e competência e capacidade da Defensoria Pública. Doutor, uma coisa que eu sempre bato aqui na TV Paranaíba, que me indigna muito enquanto cidadão, eu já acho que eu já falei desse assunto aqui com você em outra oportunidade, mas são os casos de homicídio, crimes contra a pessoa. O Supremo está para decidir aí, mas ainda não resolveu, se o réu condenado no tribunal do júri já deve sair de lá preso. No entendimento de agora, eu já fico revoltado, porque, veja bem, Alexandre, o sujeito acabou de cometer um homicídio, certo? Ele é um homicida e tudo mais. A polícia investigou, conseguiu chegar no cidadão. O cidadão é investigado pela Polícia Civil, depois precisa ser acusado pelo Ministério Público, depois corre uma sentença de pronúncia na vara de crimes contra a pessoa, né? que vai decidir se ele deve ou não ser levado a julgamento. Se ele for pronunciado, aí que é marcado o julgamento no tribunal do júri, e a depender da comarca isso leva tempo, porque tem lugar que nem juiz que faz isso, presidente de tribunal tem, às vezes. Muito bem. Aí marcou-se a sessão. Se ele for condenado pelo tribunal do júri, ele sai de lá caminhando, a depender da situação, é claro, mas na maioria delas. Por quê? Porque ele ainda pode recorrer, questionar o julgamento, a sessão do júri, lá no Tribunal de Justiça. Isso agora. Só que agora, com esse entendimento, ele ainda pode ir para o Superior Tribunal de Justiça e, a depender do caso, para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um homicida hoje no Brasil, mais recentemente nós tivemos um caso muito emblemático aqui na região, doutor, foi aquele julgamento do caso Riso, 2 empresários de Uberlândia, que foi levado a júri popular lá na cidade de Nova Ponte, acusados de matar 2 caseiros. Eles foram condenados a 30, os 2 empresários, condenados a 30 anos de cadeia pelo Tribunal do Júri, saíram de lá caminhando porque tem ainda a segunda instância. Agora, com esse entendimento do Supremo, então, ele dificilmente vai ser preso, porque ele ainda pode ir até para o Supremo Tribunal Federal. Sim. A questão é que, normalmente, nos casos de homicídio, quando se identifica a autoria, o juiz decreta a prisão preventiva. A prisão preventiva. Então, ele responde ao processo preso. Porque se ele responder ao processo solto, a chance desse julgamento demorar é grande. E a chance de acontecer todos esses fatos que você narrou, ele ser condenado pelo Tribunal do Júri, ele sair andando pela porta da frente, o Tribunal de Justiça confirmar a sentença e ele continuar solto, e ele recorrer para o STJ, recorrer para o STF, permanecer solto, aguardando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é grande. Então, até chegar lá já era, né? Bom, a prisão em segunda instância também pode ser revista pelo Congresso Nacional. Para isso, é preciso aprovar uma proposta para mudar a Constituição. Na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, as opiniões ficaram divididas também sobre esse assunto. 5 ministros mantiveram o entendimento dos julgamentos anteriores e votaram a favor da manutenção das prisões em segunda instância. Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux destacaram o combate à corrupção e o fim da impunidade. Se não se tem a certeza de que a pena será imposta, de que será cumprida, o que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença da impunidade. Alguém condenado em segundo grau permanecer mais 3, 5, 7, 8, 10 anos, levando vida normal, muitas vezes desfrutando do dinheiro que desviou, ou convivendo com a família da vítima que tem que ver todos os dias, é negação
de Justiça. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes mostraram que a jurisprudência tinha base jurídica sólida para continuar a ser aplicada. É inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. E ainda que o texto constitucional brasileiro seja único na experiência comparada, a eficácia do ato legislativo que subordina ou que fundamenta toda e qualquer prisão não pode se subordinar à apreciação conclusiva da Corte mais alta de um país. Ignorar, portanto, essa possibilidade de execução da decisão condenatória de segundo grau, escrita, fundamentada, que foi dada mediante a observância do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, com absoluto respeito às exigências básicas decorrentes do princípio da presunção de inocência perante o juízo natural de mérito do Poder Judiciário, é enfraquecer o Poder Judiciário. O Supremo debateu o assunto em 4 ocasiões na última década. Em 2016, decidiu pela prisão em segundo grau. Ano passado, reafirmou a legalidade da regra durante o julgamento do habeas corpus que permitiu a prisão do ex-presidente Lula. Agora, menos de 2 anos depois, o tribunal mudou o entendimento. Para essa jurista, a decisão traz insegurança jurídica ao país. Em 10 anos, mudar 4 vezes é muito complicado. Principalmente porque nós estamos vendo que a jurisprudência está mudando, não porque fatos aconteceram, mas porque as pessoas que estão sendo julgadas são pessoas que precisam sair de uma condenação ou não. Após a decisão do STF, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado prometeu pautar para a semana que vem a votação de uma emenda à Constituição que poderá permitir a prisão em segundo grau, CCJ da Câmara. Uma proposta de emenda à Constituição polêmica nunca é fácil ser aprovada. No entanto, eu vejo que há um clima bastante favorável para a aprovação dessa PEC, principalmente na CCJ, e eu acredito que lograremos êxito numa aprovação bastante rápida. Pois é, doutor Lourenço, a grande discussão agora é se o Congresso pode mesmo mexer nessa história, uma vez que há uma corrente de juristas defendendo que a presunção de inocência é cláusula pétrea da Constituição e por isso não podia ser alterada se não for por uma nova Constituinte. Sim. O senhor concorda com isso? Me filio a essa corrente que entende que o artigo 5º, que fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não pode ser alterado. Então, eles não podem colocar uma vírgula ou ninguém será considerado culpado até a decisão proferida. Isso não pode ser feito. Perdão. Isso não pode ser feito por proposta de emenda à Constituição. Isso pode ser feito por poder constituinte originário. Então, você teria que fazer uma nova Assembleia Constituinte para fazer isso. Eu me filio a esse entendimento. Do mesmo modo que eu me filio ao entendimento da maioridade aos 18 e algumas outras questões aí. O que pode ser feito, e nós conversávamos isso antes do programa, é uma proposta de emenda à Constituição do então senador Ricardo Ferraz, do Espírito Santo, que muda a tramitação e a natureza do recurso especial e do recurso extraordinário. Eles deixam de ser recursos, passam a ser ações autônomas e aí eles vão se limitar a contestar aspectos processuais e procedimentais. E no caso do Supremo, constitucionais. E em sendo ações autônomas, eles não impediriam mais a execução da sentença condenatória, porque a sentença transitaria em julgado na segunda instância. E aí ele entraria com uma ação, uma espécie de ação rescisória. Então, o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o Supremo seriam ações rescisórias para anular aquela condenação. Não seriam mais recursos. O recurso terminaria na segunda instância. Essa PEC aprovada, essa pode aprovar. Porque a partir do momento que ela altera a natureza dos recursos, passando de recurso à ação autônoma, o trânsito em julgado ocorre na segunda instância, você iniciaria a execução após
o trânsito em julgado na segunda instância. Seria uma alteração da concepção de segunda instância. Seria alteração trânsito em julgado. De trânsito em julgado. De trânsito em do julgado. momento em que ocorre o trânsito em julgado. Isso, do momento em que ocorre o trânsito em julgado. Isso. Que ele pode ocorrer na segunda instância, não precisa chegar na quarta. Ele vai ocorrer na segunda instância. Entendi. Porque aí você acessaria o STJ e o Supremo para anular a condenação já transitada em julgado. E não mais um recurso contra essa condenação. Então é a saída, né? Seria um dos requisitos para você entrar com essa ação, o trânsito em julgado em segunda instância. Então você iniciaria a execução e aí entraria com a ação ao STJ ou ao STF para anular essa condenação. Aí sim, aí o trânsito em julgado ocorreria na segunda instância e você daria vazão a isso. Mas alterar o artigo 5º, me parece casuístico você permitir isso, porque você permite... por uma sensação de inquietude para o combate à impunidade, você permite a violação da cláusula pétrea. Aí a gente abre o precedente daqui a pouco você permite coisa. a violação para a mudança da forma federativa de governo. E aí você não precisa mais de uma emenda à Constituição, que é a cláusula pétrea. E aí você vai para a questão da eleição, e aí você permite que... Voto secreto. Tem o precedente. Que foi para alterar o artigo 5º do trânsito em julgado. Então, se a cláusula pétrea só pode ser modificada por um novo poder constituinte, então nós temos que entender que isso foi uma opção que, em 1988, foi feita exatamente para dar estabilidade a valores que são caros ou que eram caros ao povo brasileiro naquele momento. E que me parece que, por mais que seja um julgamento casuístico do Supremo, que pode ser revisto daqui a 2 anos, acabando e criando uma instabilidade, nós temos que entender, justifica essa alteração por conta de um casuísmo? Porque não tenhamos a falsa ideia de que esse clamor popular está pelos 5 mil. O clamor popular é pelo presidente Lula. Sem sombra de dúvida. São pelos políticos. Não só o Lula, mas os pelos políticos em geral e os pelos políticos. Grandes empresários que foram condenados na Operação Lava Jato. Os crimes de colarinho branco. Exatamente. Né? Que não inclui só os políticos que, aliás, também, mas empresários. Que elucidou esse negócio da prisão em segunda instância. E eram os crimes que, historicamente, não eram punidos. Sim. E que todo mundo tinha sensação. E que todo mundo considerou, todo mundo considerou, na verdade, foi um grande avanço. Sim. Né? Um grande avanço e que começa as pessoas começam a ter a sensação de que está sendo ameaçado esse avanço e que está havendo um retrocesso. Não, ele está seriamente ameaçado e haverá um retrocesso. Isso são fatos inegáveis a partir do momento em que o mundo inteiro olha para o Brasil, aponta o dedo e diz, você está andando para trás. Porque as experiências mundo afora também dizem isso. Outra coisa, doutor, porque se criou uma fantasia de que amanhã a PEC será aprovada. Como é esse trâmite? Ele não é de uma hora para outra. Não. Eles estão acelerando, isso é fácil. Sim, mas isso não vai durar menos de que um ano, não? A reforma da Previdência é uma PEC. Há quanto tempo nós estamos falando de PEC da Previdência? A Previdência durou, se eu não me engano, 7 meses. Foi o tempo da Previdência. Essa, que é uma PEC polêmica, tanto quanto essa da segunda instância. O presidente da Câmara, o César Maia, já está falando que, peraí, não é bem assim, o Brasil tem outras prioridades, calma, vamos acalmar os ânimos. A questão do Rodrigo Maia, especificamente... o César Maia não, Rodrigo Maia. O César é o pai. O César é o pai. O Rodrigo Maia, especificamente, é porque ele tem uma briga com o ministro Sérgio Moro, que já tinha proposto isso naquele pacote anticrime, os dois tiveram as arestas lá, então ele está querendo atenuar. Essa questão para dizer que não vai ser amanhã a aprovação da PEC. Vamos tirar essa fantasia. Esse trâmite é bastante demorado, ele tem que passar por Senado, Câmara, ele tem que ser discutido, tem que passar pelas 2 casas legislativas, isso tem que ser discutido, tem que ser promulgado, o presidente pode vetar. Então, esse ano é pouco provável que isso aconteça. Talvez esse ano avance na CCJ. Talvez na CCJ, porque eles estão correndo contra o tempo lá para dar uma resposta à sociedade, dizendo, olha, o Supremo não fez, a gente vai consertar aqui. Né? Eu acho que eles estão com essa sensação. Porque as eleições estão na volta, aí. Né? Pois é, vamos falar dessa sensação das pessoas, porque uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, mostra que a maioria da população é contra a liberdade do ex-presidente Lula.
A pesquisa quis saber dos entrevistados se eles concordavam com a decisão do Supremo Tribunal Federal de só permitir a prisão após o trânsito em julgado. 56% discordam, 26% concordam, 18% não opinaram. O Instituto também perguntou sobre a soltura do ex-presidente Lula. 50% discordam, 32% concordam, 18% não opinaram. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas nos dias 8 e 9 de novembro. A margem de erro é de 4 pontos e o nível de confiança é de 95%. Então, é o que a gente já estava falando, né? A sensação de impunidade, até que o doutor Lourenço foi bem enfático nisso, né? Tem essa sensação, vai acontecer mesmo, é um retrocesso mesmo. É um retrocesso grande. E a população está sentindo isso, a pesquisa é clara. Sim, mas na verdade, nós temos um grande líder político, um grande expoente, e aí eu faço um paralelo, se não fosse o ex-presidente Lula, se fosse o ex-governador, o atual deputado federal, o ex-senador Aécio Neves, nós não teríamos esse clamor. Eu te asseguro isso. O Lula é um líder... Pela representatividade do político? Representatividade política que ele tem. E a decisão do Supremo, exatamente pela representatividade política que o Lula tem, ela ganha um ar de favorecimento, um ar de pessoalidade, um ar de casuísmo, que se nós não tivéssemos o presidente Lula, talvez ela não ganhasse. Se o Lula estivesse em liberdade e o Supremo julgasse esse caso, talvez nós não tivéssemos essa repercussão. A repercussão se deve ao ex-presidente Lula. A sensação de impunidade que a decisão de soltura do ex-presidente Lula criou, ela é grande e vai se tornar maior a partir do momento que a população passar a conviver com o homicida, com o estuprador, com o ladrão, com a pessoa que furta, com o empresário que desvia, com o funcionário público que solicita vantagem indevida, porque a partir do momento que ele não pode ser preso após a condenação em segunda instância, nós não tenhamos dúvida alguma de que o juiz vai ficar mais criterioso para decretar a prisão preventiva. Sem dúvida. Porque se mesmo depois de condenado por 2 instâncias ele não pode iniciar a execução da pena, a prisão preventiva vai se tornar cada vez mais uma antecipação do cumprimento da pena. Isso. E isso o tribunal vai passar a analisar. E os pedidos também vão aumentar. Vão aumentar? Os pedidos e o tribunal vai dizer, veja, mesmo ser condenado em segunda instância, eu não posso iniciar a execução da pena. Por que vai agora? Se eu não comprovar muito bem os requisitos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal, se eu não comprovar que ele solto, ele vai ameaçar testemunha, ele vai destruir provas, que ele vai fugir do país, ou que ele vai voltar a praticar crimes, se eu não comprovar isso de forma muito efetiva, muito clara no processo, a tendência é que mesmo as decisões dos juízes de primeira instância sejam revistas pelos tribunais. Porque eles vão usar essa decisão do Supremo como um paradigma para dizer, hoje a prisão é a absoluta exceção. Então isso pode agravar essa sensação de impunidade que vai surgir a partir dessa soltura em massa que pode ocorrer, mas ela vai se tornar maior ainda a partir do momento em que as prisões deixarem de ser decretadas em primeira instância, pela insegurança dos juízes, que vai também aumentar com a lei do abuso de autoridade, que começa a valer em janeiro. Exatamente. Que é tema para outro programa. Nós vamos falar eu volto disso. à questão que o Danilo colocou, das famílias que são vítimas, que têm parentes vítimas de estupradores, de homicidas, né? Como eles vão se sentir, falou isso, né? E o próprio Barroso falou isso, como eles vão se sentir vendo essas pessoas soltas. E os próprios juízes da Suprema Corte que eram a favor da soltura em segunda instância, eles usaram um argumento, alguns usaram os argumentos de que eles estavam, na verdade, beneficiando o povo. Né? O senhor falou aí mas que eles estavam... Especialmente o ministro Marco Aurélio. Que eles estariam beneficiando o povo, como se a injustiça agora estivesse sendo... esses invisíveis que são o povo estivessem agora ganhando visibilidade.
Mas, meu Deus, esse país convive. Ontem eu estava vendo um baile numa comunidade carioca em que os bandidos desfilavam com fuzis para lá e para cá. Quer dizer, é completamente inaceitável e aviltante que num país como o nosso a gente possa conviver com uma coisa dessa. E então não é agora que se descobriu o povo. O povo já está esquecido há muito tempo e não está sendo consertado agora. E não é simplesmente com uma decisão dessa que vão se consertar coisas graves e que a gente não deveria admitir como essa. E o que o Supremo diz para todo o judiciário com essa decisão? E aí o ministro Alexandre de Moraes disse que é um desprestígio ao Poder Judiciário. Porque vamos imaginar que você tem que aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre uma causa, e aí lá tem embargos de declaração no agravo regimental, embargos declaratórios, dos embargos declaratórios no agravo regimental, e, enfim. E ele está dizendo que, vamos imaginar a hipótese do ex-presidente Lula, que é o caso que está em voga. O ministro Sérgio Moro se equivocou na apreciação do fato, que o TRF se equivocou, que o STJ se equivocou, então que diz assim, quem entende de direito e quem pode dizer Supremo que está certo ou não, sou só eu. Então acaba com a segunda instância e todos os recursos vão só para o Supremo. Vamos extinguir todos os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e o STJ. Porque se ele vai dar a última palavra sobre tudo... Não adianta nada isso. Né? Não adianta nada todo mundo dizer que está errado e chegar lá e falar assim, não, está certo. E vamos pensar o cenário oposto. O juiz absolveu, o TRF absolveu, o STJ condenou. Não pode executar essa pena. Tem que esperar o Supremo dizer. Quem está certo, o STJ ou o TRF? Ou o Supremo. O Supremo. Porque o Supremo pode dizer que o TRF estava certo. Estava certo. Então você nunca vai saber o que é certo, o que é errado. A segunda instância, a razão etimológica dela é dizer um homem é passível de erro. Então ele pode condenar ou absolver, então ele tem 50% de chance de errar. Quando você leva isso para um órgão colegiado, são pelo menos 3. No mínimo 3, né? No mínimo 3. Então você diminui a possibilidade de erro. E quando você pega o caso do ex-presidente Lula, que é o caso emblemático, você diz que os 3 votaram pela condenação. Os 3 votaram pela condenação. O que houve entre eles foi divergência quanto à pena, e aí você pegou o voto médio e ele foi o condutor e o definidor da pena. E você vai para o STJ, você tem 5. E aí o STJ confirma. Então você teve um juiz que condenou, um órgão colegiado de 3 que condenou. Quando a decisão é unânime. E aí você pode ter se a decisão não for unânime, você pode ter um recurso que aí você tira da turma e vem para a sessão, e aí você pega 2 turmas para julgar, e aí são 5. E aí vamos imaginar que dos 5, 4 digam que está certo. Você vai para o STJ unanimemente diz que são 5. E aí você diz, não, está todo mundo errado, porque quem tem que dizer se pode ou se não pode é o Supremo na última instância. É o nosso Brasil, gente. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já já falando aqui da prisão em segunda instância. De volta aqui no Política Cruzada deste domingo, hoje falando sobre a prisão em segunda instância. Aqui comigo o doutor Lourenço Migliorini, juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia. Doutor, nosso tempo infelizmente já está acabando, mas eu queria que o senhor, enquanto um operador do direito que desse uma mensagem à nossa surrada população brasileira que assistiu a esse debate nosso hoje aqui e está inconformada com tudo isso que a gente esclareceu para ela. Qual é a mensagem? Que ela continue acreditando no Poder Judiciário, especialmente no juiz de direito, porque quando o Poder Judiciário fraqueja, toda a sociedade fraqueja. Então, que ela continue acreditando nos juízes de direito, continue acreditando nos tribunais de justiça e que, em breve, o Supremo terá a sua composição alterada, possivelmente essa questão será submetida e aí nós vamos verificar se foi uma decisão casuística ou se, de fato, é a interpretação mais condizente com a Constituição. Mas como recado, que ela continue acreditando no Poder Judiciário e nos juízes de direito do Brasil. Muito obrigado, doutor. Volto sempre aqui, viu? Eu que agradeço o convite, Danilo, estou sempre às ordens.
Alexandre, muito obrigado pela sua presença também. E dê aquela mensagem final ao nosso telespectador. Pois eu acho que toda essa discussão da gente ela é importante porque nós estamos numa democracia. Se tudo isso está acontecendo, é porque nós vivemos num país democrático, minimamente democrático, vamos dizer isso, porque a democracia plena não existe em país nenhum, em mundo nenhum. Mas é importante que as nossas instituições elas estão livres, elas estão decidindo, nós podemos discordar, nós podemos aceitar, sem radicalizações, mas, repito, as oposições faz parte da democracia e isso é saudável. É assim que se chega a um denominador comum, ainda que não agrade a todos, agrade a alguns. Muito obrigado, Danilo. Obrigado, doutor, pela presença do senhor. Um prazer estar aqui. Debater com você. Muito obrigado. E a você de casa, nosso muito obrigado pela companhia. A gente volta, claro, na semana que vem. Amanhã, os principais momentos dessa discussão também estarão no nosso podcast, o podcast Política Cruzada. Você pode baixar aí no Spotify, Deezer, ouvir no caminho de casa, no caminho do trabalho, relembrar aqui essas discussões com o Dr. Lourenço e o Alexandre, tá bom? Para você, uma boa semana. Assista também a íntegra do programa de hoje a partir de agora em nosso canal no YouTube. Até semana que vem.